Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Introdução à Informática Inicial. A gente está estudando o software Microsoft Word, que é um software de editor de textos da Microsoft, e a gente vai terminar a aba Página Inicial com 3 funcionalidades importantes, que é a funcionalidade localizar, né, que possui como tecla de atalho Ctrl L, né, e aqui você pode localizar um determinado texto no seu documento. Por exemplo, eu digitei a palavra FireTech e aqui apareceu todas as partes do texto que tem a palavra FireTech. Nesse caso são duas. Essa que tem amarelo aqui e a outra que está lá em cima, que é o título do documento. Bom, uma outra funcionalidade, né, que a gente pode ter nessa aba é a página substituir, né? Você pode clicar em substituir e aí eu digitar FireTech, né, pela palavra CEDUC, por exemplo, Secretaria de Estado de Educação. E aí eu tenho 3 opções. A primeira é substituir a primeira que ele encontra. Se você clicar aqui, ele vai substituir a primeira que ele encontra. A outra opção é substituir tudo, né? Então ele vai varrer todo o documento procurando pelas ocorrências da palavra FireTech, substituindo pela palavra CEDUC. E a outra opção é localizar a próxima, ou seja, ele não vai fazer essa primeira alteração e vai tentar localizar a próxima, né, ocorrência da palavra FireTech para ver se você quer trocar ou não pela palavra, pela sigla CEDUC. Tudo bem? Bom, para terminar, né, nós podemos selecionar o documento todo ou selecionar apenas uma parte do objeto, né, só os objetos do documento. E uma funcionalidade interessante, né, do Microsoft Word é a funcionalidade de ditado, né? Se eu clicar aqui, ele passa a usar o microfone do computador para inserir palavras. É interessante, né? Por exemplo, se eu vou clicar aqui agora, e aí você vai ver que tudo que eu falar será escrito ponto no software Microsoft Office. Então esse recurso de ditado, né, ele é um recurso importante, né, se você quer tomar nota de uma ata, de uma reunião, ou você quer falar, tem algumas pessoas falando numa reunião e você quiser escrever. Uma outra funcionalidade interessante, né, é que você pode parar o ditado, né, e continuar escrevendo à mão e ditar algumas partes, tá certo? Bom, vamos agora a outra aba, que é a aba inserir. Nessa aba inserir, nós temos aqui um item que eu queria chamar a atenção, que é item quebra de página, né? O item quebra de página, quando colocado em um determinado ponto do documento, ele quebra uma página, né? Então, o que acontece? Tudo que está depois dessa palavra turma 1104 vai para uma outra página, tá certo? Vamos na aba página inicial, né, tem uma funcionalidade denominada marcadores e tabulações. Eles mostram, essa funcionalidade vai mostrar todos o enter que você digitou no texto, todos os espaços em branco e todas as quebras de página, né? Nesse caso aqui, a quebra de página está aqui, ó, que eu inseri depois da turma 1104, tá bom? Vamos apertar a tecla Ctrl Z para voltar, retirar a quebra de página. Vamos voltar para a aba inserir. E lá no final do documento eu queria chamar a atenção para você de outra funcionalidade do Microsoft Word, que são as tabelas. Tá? Então eu posso inserir uma tabela e dizer quantas colunas, quantas partes verticais eu vou ter na minha tabela. Nesse caso, 6 colunas e 2 linhas. Vou colocar aqui 3 linhas, tá? E vou criar uma tabela de 6 colunas por 3 linhas, tá certo? Então está aqui. Eu posso selecionar a tabela toda. Para isso basta eu posicionar na primeira célula da tabela e arrastar. Posso vir aqui no item página inicial e colocar a centralização do texto para centralizado, tá? E com isso todo o texto que eu digite vai ficar centralizado, certo? Queria só desligar uma funcionalidade, que é a funcionalidade de marcadores e tabulação. Vem na aba inserir aqui, página inicial, e desmarca essa opção
marcadores e tabulações, tá? Isso vai ficar mais fácil para a gente poder visualizar a tabela. Volte em seguida para a aba inserir. Aí nós vamos digitar o seguinte: segunda, terça, quarta, quinta e sexta. A gente vai criar uma tabela de provas, tá? De 7 horas às 8h40. Perdão, digitei errado. Às 8h40 e de 8h40 às 10h20, tá? Eu fiquei na dúvida. O correto seria 8h40 horas ou 8h40 da maneira como está, mas eu vou colocar assim: 8h40, 10h20, tá? E aí a gente vai colocar aqui as matérias, por exemplo, matemática, na segunda, português na terça, na quarta-feira, química, na quinta, física, na sexta, biologia, no segundo horário, filosofia, no terceiro horário, sociologia, na quarta, inglês, história na quinta, geografia na sexta. Então está feita aqui uma tabela de provas, né? Nós criamos uma tabela da semana de provas, tá? Se eu clicar fora, eu saio da tabela, tá? Eu tenho aqui outros espaços de tabela que eu posso, outro espaço fora da tabela que eu consigo trabalhar. Eu, inclusive, aqui eu tenho um parágrafo, né, de 2 centímetros. Se eu der um enter, um backspace, né, ele retira o parágrafo. E nós vamos fazer algumas formatações com a tabela, né? Primeira coisa, eu vou clicar nessa célula aqui, onde está aparecendo o cursor, e vou arrastar até a célula de sexta-feira, tá? E aí aqui, vou clicar com o botão direito do mouse e vou clicar em estilos de borda. Eu posso clicar em propriedades da tabela, na aba célula, eu posso dizer se o texto vai ficar alinhado na parte superior, centralizado ou na parte inferior, né? Tá ok? Nesse caso aqui, como a linha é pequena, né, isso não mostra, mas se eu aumentar o tamanho da linha, né, dimensionar o tamanho da linha, para isso basta eu colocar o mouse em cima da linha e quando aparecer esse símbolo eu arrastar o mouse para baixo, né, eu vou aumentar o tamanho da célula e aí o texto fica tudo abaixo, tá certo? Se eu vier aqui na página, na página inicial, né, na aba página inicial e trabalhar com bordas e sombreamento, eu posso vir aqui na aba sombreamento e colocar as cores que eu quero para essa tabela. Nesse caso eu coloquei uma abóbora, uma laranja e dei OK, né? Ou seja, a primeira linha da minha tabela está toda em laranja, né? Eu posso também clicar novamente na primeira célula da primeira linha, né, da primeira coluna, arrastar e, continuando a nossa aula, vamos para a segunda parte, onde a gente vai inserir uma imagem dentro do documento, tá? Então, o professor selecionou essa opção, imagens, clicou em este dispositivo, tá? E aqui tenho várias fotos do ZERJ, mas eu queria que você fosse na internet, no Google, e digitasse pelo seguinte texto: brasão do governo do estado, ou seja, o governo do estado do Rio de Janeiro. Clicasse nesse primeiro, vou deixar aqui, tá? Botão direito do mouse em cima dele, salvar imagem como, eu vou salvar lá na área de trabalho, tá bom? Vou colocar aqui brasão, tá? Vou clicar em salvar, tudo bem? Então já salvei isso para a minha área de trabalho e vou inserir isso no meu documento do Word, né? Então lá na área de trabalho, onde eu salvei, vou selecionar aqui, ó, brasão, tá? E vai aparecer aqui a imagem dentro do documento do Word.
né? Isso é interessante, né, para a gente quando a gente for fazer algum documento oficial, tá? Mas a gente vai fazer um cabeçalho e rodapé, aonde a gente vai usar essa imagem que eu acabei de colocar. Bom, voltando aqui para a aba inserir, né, uma outra coisa que o professor queria chamar a atenção são as autoformas, né? Temos várias autoformas de linhas, de retângulos, né? E você pode usar livremente no seu documento do Word, tá? Ele também, essa autoforma de seta, por exemplo, o professor está usando seta direita. Se você clicar com o botão direito em cima dele, você tem formatar, né? Você pode formatar, né? Você pode formatar a linha, né, que está desenhando a seta, eu vou colocar como azul, e a cor da seta, eu vou colocar também como azul, eu vou dar OK, né? Então a seta ficou azul, né? Então você pode clicar aqui, inserir formas, né, formas, e colocar várias formas existentes no Word, tá certo? Em seguida, né, nós podemos também trabalhar com gráficos, com artes, né, elementos gráficos. Isso eu vou deixar para vocês trabalharem. E eu posso também acrescentar comentários no meu documento, né? Aqui temos um comentário, vamos fazer assim, ó, parte onde o aluno aprende a inserir imagens no documento. Então, esse é um comentário. Se eu imprimir esse documento, isso não vai aparecer. Isso só faz sentido para o proprietário do documento, tá? Então, apenas o proprietário do documento tem esse comentário aqui. Isso não aparece na impressão, mas dá uma boa ideia ao usuário qual foi a alteração que eu fiz naquele documento, tá? Bom, finalmente nós vamos chegar a alguma parte interessante. Eu vou clicar aqui em Arquivo Novo, né? É interessante, eu digo para o auxiliar administrativo, porque a gente aprendeu bastante coisa, mas isso aqui é bastante usado, tá, pessoal? É a opção de cabeçalho e rodapé de um documento, tá? O que é o cabeçalho? O cabeçalho, se você observou, o professor colocou aqui toda a parte que é imprimível, né? Isso está feito nas réguas verticais, tanto superior como inferior. Eu vou aumentar um pouco aqui a régua superior e vou clicar em inserir cabeçalho, tá? E aí eu vou colocar em editar cabeçalho, tudo bem? Bom, editar cabeçalho, eu vou na aba página inicial, centralizo o meu texto, tá? E aí eu vou usar aquele brasão que eu tinha salvo há pouco tempo, né? Então eu vou clicar na aba inserir, imagens, este dispositivo, e vou usar o meu brasão, tá aqui, meu brasão bonitão. Vou dar um Enter e vou colocar aqui, Secretaria de Estado de Ciência. Vou dar um zoom para ficar mais fácil da gente entender o que está acontecendo lá em cima. Cliquei no zoom de Ciência e Tecnologia. Fundação de Apoio à Escola Técnica. Tá? Isso é um cabeçalho. Professor, o que é um cabeçalho, né? O cabeçalho, né, é algo que nos guia em todas as páginas desse documento. Então, todas as páginas que eu imprimir esse documento, ele vai ter essa imagem, tá? Então, quando eu vou editar um cabeçalho, ele cria uma linha pontilhada, aonde eu posso aumentar e diminuir a parte superior desse documento, né, através da régua vertical, e ele é editável, tá? Então, para eu sair da edição do cabeçalho, eu dou 2 cliques no corpo da página, que é essa parte de baixo que o professor está mostrando. Então, eu estou dando 2 cliques aqui. Então, está aqui o meu cabeçalho. Eu vou dar um zoom menor para vocês verem. Então, eu vou dando Enter para forçar uma quebra de página, para vocês verem como o cabeçalho se comporta. Então, eu vou para a próxima página agora. Eu vou para a página 2. Ó. Página 2. Então, na página 1 e na página 2 tem o mesmo cabeçalho. Tá? O cabeçalho é algo que se repete em todas as partes desse documento. Professor, e um rodapé? O rodapé é a mesma ideia, mas ao invés de ser na parte superior, ele é na parte inferior. Tá? Então, geralmente, no rodapé, a gente insere número de páginas. Então, você seleciona aqui, ó, o último, tá? Que aí ele vai colocar um número de páginas no rodapé. Tá? Como o professor falou, o rodapé é editável, né? Eu posso aqui ter
uma personalização do meu rodapé. Nesse caso, eu estou inserindo o número de páginas. Para eu sair da edição do rodapé, eu dou 2 cliques no corpo da página, tá certo? Então, com isso, eu tenho um documento com o cabeçalho e com o rodapé, ok? Bom, avançando aqui, nosso estudo dessa aba inserir, eu queria só encerrar a nossa aula falando sobre as equações, né? Então, nós temos aqui fórmulas matemáticas que eu consigo inserir usando o Word. Né? Então, se eu clicar aqui, né, eu vou inserir essa fórmula matemática, PR2, né, que é a fórmula da área de um círculo. Né? Agora, se eu quiser inserir uma outra fórmula mais personalizada, eu clico na aba Inserir, Equação, Inserir nova equação. Tá? E aí vai aparecer essa caixa de diálogo aqui. Né? Então, eu queria escrever, por exemplo, uma equação do segundo grau. Né? Então, eu clico aqui, ó. A parte sobrescrito, né? Eu seleciono isso aqui, então vai aparecer aqui, ó, x ao quadrado mais 4x é igual a raiz quadrada de 2. Então, raiz quadrada é radical, correto? Então, eu seleciono aqui, ó, isso aqui, a raiz cúbica, só para dificultar um pouquinho mais. Então, está aqui feita a minha equação. Então, essa parte aqui é uma fórmula matemática, uma equação matemática que eu inseri usando o Word. Professor, eu preciso mudar essa equação matemática. É só você dar 2 cliques aqui e clicar na aba equação, que ela volta a ficar editada. Tá? Essa aba equação só aparece quando eu tenho uma equação matemática. Tudo bem? Para finalizar a nossa aula de hoje, vamos clicar fora da equação e vamos ver essa aba aqui de símbolos. Né? Aqui temos símbolos matemáticos de maior, né? Então vou botar aqui x maior que 2. Maior que 2. Isso é um símbolo matemático. Posso colocar x implica, né? Aí colocar aqui beta, né? Então eu também posso inserir símbolos matemáticos usando essa aba. E para ver mais símbolos, esses aqui são os últimos utilizados, né? Para ver mais símbolos, eu clico em mais símbolos, ele vai mostrar uma tabela toda de símbolos, onde a gente tem todos os símbolos matemáticos que podemos usar no nosso dia a dia. Isso é muito complexo, né? Às vezes você cai numa secretaria escolar para trabalhar com digitação de provas e aí você precisa usar isso. Então eu indico que vocês olhem mais profundamente no final da aula. Pessoal, obrigado pela atenção. Se tem alguma dúvida, manda dúvida por e-mail institucional do professor, ou pelo Classroom, ou pessoalmente. Forte abraço e até a próxima.